Olá a todos, e a quem interessar possa. Quando são agora 22 horas e 33 minutos desse dia 31 de dezembro de 2016, prestes a se transformar em 2017, nós vamos agora apresentar... Retrospectiva 2016. Retrospectiva 2016. Vamos utilizar de um método diferente. Vamos falar o que foi mais marcante em cada mês. Talvez 1 hora de vídeo, não sei. 1 hora de vídeo, mais ou menos, talvez no básico. Ok. Em 1º de janeiro, agora de 2016, já quase 1 ano, entrou finalmente em vigor o Acordo Ortográfico de 1990. Mas o que foi esse Acordo Ortográfico de 1990? O Acordo Ortográfico de 1990 é um tratado internacional firmado no mesmo ano de 1990, obviamente, com o objetivo de criar uma ortografia única para a língua portuguesa. Obviamente porque os países de língua lusitana tinham uma forma de português diferente uma da outra, entendeu? Por isso que houve uma readequação à nossa língua portuguesa, eliminou-se acentos, eliminou-se hífens de algumas palavras, etc. Mas não foi uma mudança tão radical assim, ou seja, não foi um retroceder a uma linguagem de, por exemplo, de 1819, que é muito mais uma mistura de inglês, espanhol e português. É uma mistura, né? É um ajuste ortográfico ao qual toda a língua portuguesa ficará uniforme. Apesar de o acordo da língua ortográfica da língua portuguesa ter sido em 1990, ele começou efetivamente a ser implantado a partir de 2009 e culminou agora no começo de 2016, o chamado período de adaptação. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Bom, o que a gente pode ver no básico já está captando, né? Ok, certo. 3 de janeiro. Sismo de intensidade 7 na escala de Mercalli provoca entre 5 a 10 mortos e 100 feridos na Índia e Bangladesh. Ok? Você tem a escala Richter. Essa escala Mercalli, provavelmente, né, na verdade, provavelmente não. É uma outra escala utilizada para a medição sísmica, ou seja, para a medição de terremotos. Ok. Que é? 11 de janeiro. Cerimônia de entrega do prêmio FIFA Ballon d'Or. 12 de janeiro. O município de Belém, capital do Pará, completa seus 400 anos. Exatamente, 400 anos de... realmente de inauguração da cidade. Caldeira Castelo Branco foi o primeiro, verdadeiramente, a chegar, muito embora, obviamente, se dê a um outro português essa honra de ter chegado não somente primeiro ao Pará, mas o Brasil, que é, meu Deus do céu, escapou da memória, fascinante. É o... bom, acho que vou dever o nome para vocês, porque obviamente não estou... Agora esqueci mesmo! Oi! Muito bem, vamos lá. Coisa linda. Exatamente.
nada de não fazer. 15 de janeiro, a Wikipédia completa 15 anos. Você tem que colocar comercial aqui. Incrível. Ai, maluco. Vamos lá. Atentado terrorista da Al-Qaeda no hotel Splendid, na cidade de... Eita, agora ralou a coisa. Ouagadougou também é ótimo. Meu Deus do céu. Ouagadougou. Acertei. Não na trave, é bom mesmo. Em Burkina Faso, provoca 30 mortos e dezenas de feridos. O que você acha acerca desse atentado terrorista aí, filho? Uma coisa como é que, poxa, é ruim pros que vivem lá, né? Mas pros terroristas sabe, uma coisa como se fosse a coisa mais linda do mundo. Vamos agora um detalhezinho aí sobre esses atentados. Esses atentados de Ouagadougou foram uma série de ataques que aconteceram na cidade de Ouagadougou. Estou começando a ficar craque nessa língua de Burkina Faso, no oeste da África. Exatamente, gente nunca mais vai pronunciar esse erro. Não, realmente, erro a gente não vai cometer mais. Tudo começou a 15 de janeiro de 2016, quando um grupo fortemente armado invadiu o restaurante Cappuccino, no hotel Splendid, e fez dezenas de reféns. As forças de segurança locais reagiram e intensos combates foram travados. Pelo menos 23 pessoas de 18 nacionalidades morreram num período de 24 horas. O número de fatalidades... Não, vamos falar sério aqui. O número de fatalidades pulou para 29 no dia seguinte. O número de fatalidades pulou para 29 do dia seguinte. Tá ok. Com outras 20 sendo feridas. Cerca de 176 pessoas foram inicialmente feitas de reféns, acabaram sendo libertas pela polícia de Ouagadougou. Ô meu filho, você leu ou eu leio? E o cerco foi oficialmente encerrado no dia 16 de janeiro. Contudo, outros ataques como ao hotel Yibi também foram reportados. A segurança na capital de Burkina Faso foi reforçada e ao menos foi reforçada e ao menos 4 terroristas foram mortos. A organização Al-Qaeda no Maghreb Islâmico foi dita pelas autoridades locais como responsável pelos ataques. Vários países ao redor do mundo condenaram os atentados. Que coisa, pelo amor de Deus. A brutalidade ainda da questão, certo, de pessoas islâmicas que se fazem verdadeiramente de loucos. Aliás, na verdade, você tem aí, dentro de um contexto, uma complexidade, porque o islamismo, no seu primórdio histórico, sempre colocou a jihad, a guerra islâmica, como algo verdadeiramente necessário para o muçulmano cumprir sua missão. Né? Isso é uma coisa muito e muito triste. Lembra aquela parte de Gênesis capítulo 16, né? 12. Né? Seus descendentes, falando para Ismael, ele será como um jumento selvagem. A mão deles será contra todos, a mão de todos será contra ele. Né? Bom, aí estamos vendo hoje em dia que é isso mesmo que acontece, porque eles atacam porque acham que sabem uma coisa certa. É como se fosse a coisa mais boa para eles, ainda passam isso de geração a geração. E aí ao longo do ano vamos vendo, ao longo do tempo aí, outros ataques. Vamos lá, 16 de janeiro. Início da transição do sinal televisivo analógico para o digital no Brasil. Começando por Rio Verde, Goiás. Que é o chamado desligamento piloto. Agora me diga uma coisa. Qual é a vantagem que você pessoalmente acha da TV digital para a analógica? Bom,
TV digital, logicamente. Olhando aí para a câmera, explique para os nossos nobres telespectadores que nos assistem aí por uma das mídias existentes. Ao ponto disso, a TV digital e a TV analógica é mais primitiva e a TV digital é moderna. A TV digital, além dela economizar energia do que a TV analógica, que gasta mais energia, a TV digital também tem a sua melhoria na qualidade da tela. Por exemplo, ela pega uma definição boa. A analógica já tem certos problemas na transmissão. Na transmissão, só isso. Então, o básico é que, logicamente, não vai demorar muito tempo. A TV analógica, provavelmente, daqui a algum tempo, ela não vai ser mais utilizada. Daqui a pouco vão começar a formar, eu acredito que vai formar novas tecnologias e ainda vai aperfeiçoar o sistema de transmissão. Agora você falando acerca dessa coisa, você sabe que a nossa TV analógica, comparando com o primórdio da televisão, ela consegue ser ainda melhor em termos de transmissão? Porque quando a gente vai analisar a história da televisão, é o seguinte: começa com o projeto 1926, depois você tem uma tentativa na Alemanha nazista, em 1936, de fazer transmissão de televisão. A televisão nasce efetivamente na América, salvo engano, se não falha a memória, foi a NBC, olha só, a pelanca pendurada. Isso, vai-te embora, a pelanca da revista aqui, viu? No Natal, viu? Pois é, no Natal. Mas aí você tem, na década de 40, inclusive, essa questão. É claro que televisão na década de 40, nos Estados Unidos, era uma coisa extremamente rara. Até mesmo na década de 50, quando as televisões elas não eram uma tecnologia tão limitada quanto é em 40, a televisão ainda era extremamente cara. Só gente rica possuía realmente mais de um aparelho. Os aparelhos eram pesados, eram do tamanho de um baú. Inclusive, basicamente, ainda estava se iniciando a modernizaão dos computadores de hoje em dia. Não. Dos computadores. Dos computadores. Mas aí, computadores que eu digo. Mas aí vamos deixar o computador para lá e vamos iniciar até a televisão. A televisão era um verdadeiro baú. Era uma coisa enorme. Às vezes pegava, dava choque mesmo, aqueles transistores, parecia a lâmpada incandescente desse tamanho. Inclusive até atraindo insetos, porque eram lugarzinhos mais quentes. E a partir dessa tecnologia primeva de televisão, foi realmente desenvolvido aqui os primeiros computadores. É por isso que tem um termo chamado bug. Por causa exatamente que davam insetos, tanto na televisão quanto nos primeiros computadores, que eram enormes. Cobriam uma sala de 5 metros. E prejudicavam os computadores. E só faziam função de calculador. Agora, a televisão, quando transmitia, era em AM. Entendeu? Só na década de 60, realmente, é que mudaram a transmissão de AM para FM. Você quer imaginar, por exemplo, AM televisão? Presta atenção nisso. Pegava, sintonizava, começava a chover ou a trovejar e tal. A interferência era horrível. Você já experimentou, por exemplo, ligar rádio em AM em tempo de chuva? Pois é, era a mesma coisa. Fica uma coisa horrível. Aí relampejava, aí de repente interfere no rádio. Era a mesma coisa, só que ficava aquele efeito fantasma. Coisa que a geração de depois de 2000, esse aqui não conhece o que é isso. Né? Exatamente. Não conhece. Porque é o início dos anos... Eu não conheço, porque também a televisão aqui no Brasil, apesar de ter começado basicamente a mesma coisa, logo na década de 60, quando inclusive surgiu as televisões realmente a título nacional,
não é? Você tem as maiores pioneiras Tupi, Record, Rede Globo. Da época. Era as televisões no da Brasil época. já existiam na década de 50. A 50 foi a Tupi, 53 Record. Você tem um salto no tempo, tinha Excelsior, 60. 65 foi Rede Globo, 67 TV Bandeirantes. Então, você já tinha, entendeu? Isso. Aí, de repente, se muda em 69 para 70 o padrão AM para padrão FM, que melhorou bastante a FM. Né? FM era usado, inclusive, até em como é que eu vou dizer assim, transmissões militares. Eu ia dizer PM, ó. PM é relógio de americano. Pois é, tá certo. Ok. Tá bom? Ótimo. Vamos sair disso daí, senão vamos mudar a trajetória. Pois é. Vamos falar agora. Aí a Tizang Yang, peraí, ó. Tem interessante aqui, ó. Tizang Yang Nguyen é eleita presidente de Taiwan. Verdade, um assunto que, pessoal, que alguns estão totalmente fora. Por fora. E sofreu impeachment ela mais tarde. Pelo amor de Deus. Tá. Marcelo Rebelo de Souza é eleito presidente de Portugal. Ainda permanece no poder. Dia 24 aí de janeiro. Essa daqui foi dia 16, não é isso? Foi 16. E eu acho que eu acabei lendo errado. Incrível isso. Pô, que porcaria, cara. Porque não era 16 de janeiro que o sinal do Rio Verde analógico foi interrompido. Foi 15 de fevereiro. Então a gente compensa depois pulando. Ok? Pulando, corra linda. Pulando não com a perna, mas sob a som. Vamos lá. Fevereiro, 1º de fevereiro. Já vem logo uma bomba. OMS declara emergência internacional por microcefalia. Ok, 6 de fevereiro. Sismo no sul de Taiwan. Provoca 98 mortos, 550 feridos e 22 desaparecidos. Sabe que Taiwan é uma ilha ao qual a China não reconhece como independente. A China só não invade porque Taiwan é protegida pelos Estados Unidos. Houve até essa polêmicazinha do Trump. Mais tarde a gente fala do Trump, né? Vamos lá. Se der certo. Ok. Vamos lá. 9 de fevereiro. Isso aqui não interessa. Exatamente. Sobre escola de samba. Ok, não Exatamente, interessa. porque a gente não tá com paciência pra isso. Não, porque a gente, enfim, não tem nada a ver também. tem coisas mais relevantes. Por exemplo, aqui, ó. 11 de fevereiro, pesquisadores do projeto LIGO anunciam que as ondas gravitacionais previstas na teoria de relatividade geral, que é de Albert Einstein, né, surgida em 1905, foram detectadas pela primeira vez. Né? Se teorizava as ondas gravitacionais. Agora o pessoal do LIGO conseguiu detectar pela primeira vez essas ondas espaciais. Agora sim. E, gente, é incrível isso, uma coisa. Acabei de descobrir que em janeiro tem um atentado em Istambul e também um atentado em Jacarta. Não é? Ao qual, verdadeiramente, eu não li. É por isso mesmo que é bom, quando a gente for gravar, a gente planejar a coisa. Entendeu? Porque dá esses furecos. Misericórdia. Ok. Mas agora é tarde demais, a gente está em fevereiro, não vou parar com isso. Tudo bem? Vamos lá. Ok. Beleza. Ótimo, vamos lá. Ó, tentado é ótimo. O atentado em Ankara, que é a capital da Turquia, ocorreu às 6h31 da tarde, 18 horas e 31 minutos, né? De dia 17 de fevereiro de 2016, na cidade de Ankara, que é a capital da Turquia. Foram confirmados 28 mortos e 61 feridos. Olha aí, ó. Tem uma parte de antecedentes aqui. Em outubro de 2015, um atentado numa manifestação pela paz em Ankara contra uma ofensiva aos curdos no país deixou mais de 100 pessoas mortas. Da mesma maneira, o país teve toque de recolher durante mais de um mês.
nas zonas curdas. Ações foram condenadas em lugares como Sizire. Menino, dá para pelo menos ir para lá para que os pobres telespectadores não vejam a catota do nariz. Não é isso, cara. Meu Deus, é incrível. porque eu fico... Tá. O dia 13 produziram bombardeios de posições curdas na Síria. Caramba. A medida foi condenada unanimemente pelo Conselho de Segurança. Depois da votação pelo Conselho de Segurança, poucas horas antes do atentado, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, referiu-se ao acho que é Partido de União Curda, acho que parece. União, beleza. Partido PYD, União não se começa com Y. uma organização terrorista, além do PKK e o Daesh e o PHKP-C e o Frente al-Nusra. Também reforçou os ataques contra o PID e o YPG. Continuaram até que se detenham as supostas ameaças em contra da Turquia. Eita. Misericórdia. Pois é, para você ver. Ei, mas era 2015, tô falando de 2016. Não, em 2016 aconteceu esse atentado. Agora preste atenção numa coisa, eu vou explicar a vocês o seguinte. Eu tô ruim, cara. Essa questão desse atentado, preste atenção, é uma questão antiga. Por que aconteceu isso? Você tem que ver as partes anteriores disso. Primeiro, os curdos, eles querem o reconhecimento da terra. Os curdos, eles habitam praticamente tanto o norte do Iraque quanto o norte da Turquia. Perdão. Norte do Iraque e um pouco do oeste da Turquia. E eles querem criar um país curdo. E o que é que acontece? Os curdos, eles lutam pela liberdade. Agora, por que houve essa questão de fronteiras? Exatamente por causa da interferência europeia, transformando esses países anteriormente... Caramba. Esses países que anteriormente eram colônias. Então houve essa divisão. É o mesmo problema que você tem na Ásia, nesse caso aí dos curdos, é o mesmo problema que você tem na África. Obviamente que etnia sempre combateu etnia. E povos sempre combateram povos. Isso. Tanto na África quanto na Ásia. Mas essa coisa piorou exatamente por causa da divisão que os europeus fizeram e impuseram a esses povos. Olha, isso aqui, essa parte é minha, e essa parte é minha. Não, mas isso aqui é minha terra. Não, a terra é nossa agora. Então, houve essa questão do colonialismo europeu. Ok. Isso foi bom, Marcinho. Olha, houve efeitos colaterais positivos e os negativos. Os negativos eu disse, essa questão de divisão da terra. O positivo foi que, basicamente, eles entraram em contato com outras tecnologias e tal. Aqueles que se beneficiaram mais foram aqueles que quiseram aprender com os seus dominadores. Por isso que o Japão, apesar de ter sido invadido pelos Estados Unidos, eles procuraram aprender. É aquela história, te lembra daquela história dos 3 medalhistas? O de ouro, de prata e de bronze? Pois é. Relembra aí, porque alguém não sabe. Ok. É uma história muito interessante. E serve isso tanto para colônias quanto para a vida da gente. O medalhista de ouro, haviam 3 que competiram. Houve medalhista de ouro, o medalhista de prata e o medalhista de bronze. E aí, os 2, o de prata e de bronze, ficaram com raiva do de ouro. Ok? Aí, o que aconteceu? O medalhista de prata e o medalhista de bronze, eles pegaram essa raiva e fizeram 2 coisas completamente diferentes. O de prata
ele resolveu deixar essa raiva para lá e saber como é que era o treinamento do medalhista de ouro. E o de bronze ficou com tanta raiva que a raiva dele virou inveja. Aí, quando fizeram uma estátua em homenagem ao medalhista de ouro, o que é que o de bronze ele fazia? Ficava arrancando cada noite um pedaço da estátua como forma de vingança. E o medalhista de prata, ele procurou aprender com o medalhista de ouro. E aí, o que é que aconteceu? Houve consequências. O medalhista de bronze, quando foi numa noite arrancar um pedaço da estátua, essa estátua caiu por cima dele e ele morreu. E o medalhista de prata aprendeu tão bem a lição com o medalhista de ouro que houve aquela história: o discípulo superou o mestre e o medalhista de prata se tornou medalhista de ouro. Fazendo assim com que ele E foi no caso, aprendesse tudo. E realmente foi no caso do Japão. Por isso que o Japão ele deu um baita de um trabalho na Segunda Guerra Porque Mundial. você precisa aprender com os sábios para Porque você também se tornar sábio. Aprendeu com o mestre, foi os Estados Unidos, e olha, quase realmente superou o mestre, por um pouco. Se tornou potência militar a partir de 1905, quando enfrentou a Rússia. Rússia também naquela época, pelo amor de Deus, Não, porque tinha era uma economia agrária e era o país mais atrasado da Europa, entendeu? E que se tornou um país avançado. Aí essa questão do empreendedorismo aí de Lenin, de Stalin, que também foi um empreendedorismo ao qual o povo russo pagou muito caro, mas isso é uma outra coisa que eu vou explicar depois. Então, o que aconteceu? O caso do Japão. E agora, no caso da China, que ela resolveu aprender e seguir e aprender o caminho do capitalismo, beneficiou a ela. Não acabou como a União Soviética, ao qual teve a economia completamente destroçada. Primeiro porque, obviamente, a China, apesar de ser um país comunista, não era propriamente tão contra os Estados Unidos como era a União Soviética. Porque eles ficaram, na verdade, isolados. De 1950 a 1970, quando Richard Nixon foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a China comunista, encontrando-se com Mao Tse-tung. E Mao Tse-tung começou a aprender sobre o comunismo, sobre o capitalismo americano e quebrou o isolacionismo para o lado dos Estados Unidos. E a China hoje é o quê? Segunda maior economia do mundo, passou a perna no Japão. Olha só. Porque até então, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão, por bom gerenciamento, não precisou de comunismo. Uma frase muito bem construída. Não precisou de comunismo. Bastou gerenciamento da coisa pública e aprender a ganhar dinheiro. É verdade. É por isso que o Japão, apesar de ter sido dominado, e essa foi a diferença. Agora o pessoal da África, basicamente, não aprendeu essa lição, exceto honrosas exceções, tipo Haile Selassie, que fora exatamente o líder da Eritreia, que só foi dominada por Benito Mussolini a partir de 1936, porque até então era praticamente o único país da África Muito bem, pai. que era liberto. Papai, E então é isso. pai. Muito bem, agora a gente já vai pular o assunto. Ok, vamos lá. Porque nós temos uma câmera, mas não temos o tempo do 12 de fevereiro de 2016. de fevereiro de 1000. O que é que aconteceu nesse dia? Olha aí, ó. Já quase meia hora! Meu Deus do céu! Eita, vamos até meia-noite, será? 23 horas e 2 minutos. Vamos ver, né? 12 de fevereiro. O Papa Francisco encontra-se em Cuba com o patriarca da Igreja Ortodoxa Cirilo
para assinarem uma declaração conjunta de união fraternal entre as duas igrejas. Foi o primeiro encontro entre seus líderes desde o grande cisma do Oriente em 1054 depois de Cristo. Qual é a importância disso para a cristandade sociológica? É, na verdade, aquilo que o Conselho Mundial de Igrejas estava querendo. Primeiro, obviamente, o Conselho Mundial de Igrejas queria unir igrejas protestantes sob a egíde da pessoa de Jesus Cristo. O catolicismo romano, por muitos anos, ficou de fora, apenas como um observador. Depois ele entra dentro dessa questão. A Igreja Ortodoxa ainda de fora. Então, provavelmente, o que é que vai acontecer? Poderá haver uma união ecumênica, que é realmente o status quo da Igreja Católica, para que ela, a Igreja Católica, possa ser fortalecida a fim de também fazer com que outros elementos da cristandade se juntem a ela. É o maior objetivo da Igreja Católica, com certeza. E Cuba, pela primeira vez, entra, nesse ano de 2016, no cenário internacional. Agora sim, vamos para abril, né? Não, porque fevereiro vem depois o quê? Março. Ah, eu queria que ir para abril já. Não, não interessa. Ok, vamos lá. Interessa. Vamos agora para março. 13 de março já acontece o protesto antigovernamentais do Brasil. Que é contra quem? Contra Dilma Rousseff. Dilma do chefe, legal. Não, não é legal não, porque ela quem fala isso é o pessoal do Pântano na TV. Rapaz, eu voltei lá para Pânico na TV. Não. Mas aí os protestos antigovernamentais são causados exatamente por essa instabilidade política que o próprio PT provocou dentro do país. Você tem a Lava Jato, escândalo também, que na verdade será mais para frente esse questionamento também do que acontecera no ano passado, na verdade retrasado. Logo depois, dando uma relembrada básica, Dilma Rousseff é reeleita raspando, né? Porque você sabe que ficou ali pau a pau, né? Vai fazer 2 anos já essa coisa. Pois é. Não, na verdade não. De repente, você tem um Tribunal de Contas da União denunciando sobre pedaladas fiscais e sobre o sumiço. É uma coisa muito séria, isso vocês podem ver ainda no YouTube, do sumiço de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Que foi, inclusive, uma grande crise para o Brasil. Um volume de dinheiro absurdo que praticamente corresponde a metade do PIB. E o governo, aí segundo Augusto Nardes, ele conta, tentou explicar esse sumiço, mas ainda de uma maneira muito incipiente. O Tribunal de Contas da União deu realmente tempo ao governo para que ele explicasse esse sumiço desses 2 trilhões e também as pedaladas fiscais, mas a coisa não teve jeito. Mas aí é que está a coisa. O que é que acontece? O impeachment, que seria o futuro impeachment, não foi por isso. Não foi por essas contas. O que é chato é que houve enrolação. Foi exatamente o quê? A pedalada de 2015. Aí sim, vamos falar um pouquinho mais para frente com relação a isso. Vamos lá. 19 de março, o voo da Fly Dubai 981 cai nas proximidades do aeroporto da cidade de Rostov-on-Don, que é uma cidade da Rússia, provocando a morte de 55 passageiros e 7 tripulantes.
certo? 21 de março, segunda aparição internacional de Cuba esse ano. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, faz uma visita histórica realmente a Cuba e fala lá com o Raul Castro. Agora vamos ver como é que se deu isso. É o episódio chamado Degelo Cubano. E como é que se deu esse degelo cubano? Degelo cubano. Degelo cubano é um nome informal atribuído à normalização das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos da América a partir de dezembro de 2014, ok? Pondo término a um período de mais de 50 anos de hostilidade diplomática entre as duas nações. Em 17 de dezembro de 2014, o presidente estadunidense Barack Obama e o presidente cubano Raul Castro anunciaram o início de um processo de normalização das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. O acordo de normalização foi negociado em sigilo. Sigilo. Né? Sigilo. Uhum. Durante os meses, né? Isso. Durante os meses precedentes, com intermediação. Obrigado, meu filho. Tá bom? Intermediação de Papa Francisco e amplo apoio do governo do Canadá, caramba. Algumas reuniões ocorreram tanto no Canadá como na cidade de Vaticano. Na cidade do Vaticano. O acordo contempla a suspensão de algumas restrições de locomoção por parte dos Estados Unidos, menores restrições a remessas, acesso de bancos estadunidenses ao sistema financeiro cubano e a reabertura da embaixada estadunidense em Havana e a embaixada cubana em Washington DC, que havia sido fechada em 1961 após o estabelecimento da Aliança Cubano-Soviética. Em 14 de abril de 2015, a administração Obama anunciou que a República de Cuba seria removida da relação de países patrocinadores do terrorismo internacional. A Câmara dos Representantes e o Senado tiveram 45 dias para revisar e, eventualmente, suspender o projeto, sendo que, em 29 de maio de 2015, ele foi sancionado. Sancionado, foi. O ato marcou um distanciamento maior aos Estados Unidos de sua antiga política adotada durante a Guerra Fria. E o cara fez fogos, ó. Vai lá. Aí onde eu parei, velho? E o estreitamento de suas relações. E o estreitamento de suas relações com o país caribenho. Em 20 de julho de 2014. De 2015. 20 de julho de 2015. Em 20 de julho de 2015, as sessões de interesses de ambos dos países em Washington e Havana foram elevadas à condição de embaixador. Mas aí é aquela questão. O Obama ele tentou acabar com o chamado bloqueio contra Cuba. Não é bloqueio. Só que o seguinte, né? O Senado, né, o Congresso americano, ele se recusou. O Obama ele não conseguiu acabar com mais de 40 anos de bloqueio contra Cuba. Bloqueio continental não. Seria um bloqueio comercial contra Cuba. O que ele conseguiu no máximo foi exatamente essa reaproximação com o governo de Havana. Muito bem. Encerrando o assunto, vamos ao dia. Ok. 22 Vamos lá. Atentados terroristas no aeroporto e no metrô de Bruxelas causam 35 mortos e 300 feridos. Ok? Tá aqui.
mais detalhes, tá bom? Certo. Mais detalhes tem aqui, basicamente, Bruxelas. Exatamente. Caramba, velho. Poxa, pra você ver, né? Ok, vamos lá. Atentados em Bruxelas em março de 2016. Os atentados em Bruxelas em março de 2016 foram uma ação terrorista suicida cometida na manhã de 22 de março de 2016 no aeroporto e no metropolitano de Bruxelas, Capital da Bélgica. capital da Bélgica. Os atentados causaram a morte de pelo menos 35 pessoas, incluindo 3 bombistas suicidas, e deixaram 300 feridos. O grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico reivindicou poucas horas depois a autoria dos ataques. Como é que foi no aeroporto, Eude? No aeroporto. Isso. Em 22 de março de 2016, perto das 7 horas e 45 minutos, a UTC mais um, né? Acho que isso aí é sobre questão de Greenwich, mas continua. Produziram-se 2 explosões no aeroporto de Bruxelas, que provocou a morte de pelo menos 14 pessoas e dezenas de feridos. Um dos atentados ocorreu perto dos mostradores de faturação 6 e 7 da American Airlines e outros perto da Brussels Airlines e de um café Starbucks. Os termos em inglês ele ainda não sabe muito bem. Mas enfim. A promotoria belga confirmou que o atentado foi cometido por pelo menos um atacante suicida, que, de acordo com a BBC, teria gritado palavras em árabe antes de cometer o ataque e levava consigo um fuzil do tipo AK-47, que é um modelo russo. O edifício do aeroporto sofreu danos significativos. Vídeos nas redes sociais mostraram cenários de danos depois do ataque e as pessoas a fugir da área. As autoridades policiais foram à zona de embarques para vistoriar centenas de malas que, depois das explosões, foram abandonadas à procura de novos explosivos. Pra você ver, né? Aí, o primeiro foi no aeroporto. No mesmo dia, preste atenção nisso, apenas um minuto mais tarde, por volta das 8 horas da manhã, aí, o horário local, ocorreu pelo menos uma explosão na estação de metropolitano de Malbec, que provocou pelo menos 20 mortes. O atentado ocorreu a uma hora de maior utilização do sistema de transporte. A estação situa-se perto de várias agências da União Europeia, incluindo o Parlamento. O metrô da cidade foi evacuado e fechado. Minutos após a série de ataques, foram tomadas medidas drásticas de segurança. O edifício sede da Comissão Europeia foi encerrado, não permitindo que ninguém saísse ou entrasse. As centrais nucleares de Doel e Tinghag, na Bélgica, foram evacuadas, tendo ficado assegurados apenas os serviços mínimos. A Bélgica fechou o espaço aéreo de Bruxelas, fechou o aeroporto dessa cidade, pelo menos até o dia 24 de março de 2016. Que coisa, né, rapaz? Estado Islâmico atacando. Agora, você já notou uma coisa? Antes da gente passar aqui para... Cuidado para não se perder. Tá bom. Onde é que a gente parou? Fala aí. Na verdade é o seguinte. Você já notou uma coisa com relação a isso? Sim, que explica. Os atentados, eles vão se desenhando. Não mais aquele atentado a grandes, como é que eu diria? A grandes monumentos históricos. Sim, alguns pontos históricos. Monumentos históricos e monumentos que representam o poder de um país, como no caso foi do World Trade Center.
eles estão utilizando de um terrorismo mais doméstico e mais, vamos dizer assim, subterfugioso, praticamente subterrâneo, pegando mesmo pessoas e colocando elas Eles só agora, a serviço agora e eles só estão utilizando-se exatamente de pontos ao qual o povo comum, eu, você que me assiste, que nos assiste, que podemos sofrer realmente alguma coisa. E é isso que está se tornando o terrorismo de hoje mais assustador que o terrorismo de ontem. porque o terrorismo agora só está, sabe, com aquela percepção de mesmo de amedrontar, de, sabe, só mesmo terrorista mesmo. Não se trata de estragar alguma coisa que é um símbolo. Ok. Vamos agora a abril. 3 de abril. Ok. Leu. Um incêndio destrói o edifício do Ministério da Defesa da Rússia, no centro de Moscou, sendo a principal causa um curto-circuito na fiação elétrica antiga. Fuga de informação. Panama Papers revela escândalo de evasão fiscal global envolvendo milhões de documentos sobre empresas offshore. E o primeiro-ministro da Islândia, no dia 5 de abril, Sigmund David Gunnlaugsson, renuncia ao cargo após ter o nome citado no escândalo Panama Papers. Ou seja, o primeiro-ministro renunciou porque teve o seu nome citado. Agora, é um político que errou e vai pagar por isso? Vai. Porque então a Dilma ela não fez a mesma coisa. Bom, aí a gente vai. E falar em Dilma, olha aí, ó. 11 de abril, por 38 votos a 27, a comissão do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff aprova o parecer do relator do deputado Jovair Arantes, do PTB do estado de Goiás. Olha aí, rapaz, que coisa. Olha, no dia 13 de abril, olha aí. Vai lá. 13 de abril, os Estados Unidos confirmam vínculo do Zika vírus com a microcefalia. Sismo de magnitude 6,9 com epicentro na Birmania. Provoca pelo menos 2 mortes e 120 feridos em Bangladesh, na Índia. Porque... Ok. Outro terremoto dia 14. Olha, no dia seguinte, 14 de abril, sismo de magnitude 6 no sul do Japão. Derruba prédios, deixando pessoas presas nos escombros. 2 mortos e 45 feridos confirmados. Olha aí, né? Aí a questão dos terremotos, né? Você sabe que a gente vai, ao longo desse ano, já houve vários terremotos. 15 de abril, é impressionante isso. Olha só como é que são as coisas. 15 de abril, outro terremoto de magnitude agora 7. Já é um perigo já. Atinge de novo o sul do Japão. Ou seja, no dia seguinte ainda foram surpreendidos. Rapaz, vou dizer uma coisa. Terremoto no planeta Terra parece que tem a agenda mais lotada que cantor sertanejo. Porque, ó, 13 de abril, 14 de abril, 15 de abril, 16 de abril agora é aonde? Sismo de magnitude 7,8 atinge o Equador, nosso vizinho aqui. Parece que, se não me falha a memória, eu vi uma reportagem de que esse do Equador foi sentido um pouco, sabe aonde? Em Manaus. Velho. Sabe, se não também me falha, 7,8. Se não me falha a memória. Não, porque é o seguinte, a escala Richter, ela chega o máximo dela, se não me falha a memória, é 8. Assim, 7,8. Então, foi um terremoto fortíssimo, né? Vamos lá. Atingiu o Equador, provocando 659 mortes, 12.492 feridos e 130 desaparecidos. 17 de abril, a Câmara dos Deputados do Brasil decide em plenário pela continuidade do processo de impeachment de Dilma do chefe.
Ô, Dilma Rousseff. Dilma Vana Rousseff. 21 de abril. Parte da ciclovia Tim Maia desaba na cidade do Rio de Janeiro, deixando 3 vítimas fatais. Agora vamos entrar em maio. Vai. 5 de maio. O Supremo Tribunal Federal decide pelo afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados do Brasil. 9 de maio. Ocorre o trânsito de Mercúrio, que é a passagem entre a Terra, entre o Sol e a Terra. Vamos compreender um pouquinho melhor isso aqui? Vai. Vamos compreender um pouquinho melhor isso aqui. Beleza? Bacana. O que acontece? Bacana, beleza. O que acontece então? Olha, estava realmente na pasta em maio, em março, não estava em maio. Muito bem, mas mesmo assim, siga meus bons. Exatamente, siga os maus planejamentos do dia. Pois é isso que dá, fazer a coisa em cima da hora. Tem uma ideia às 7 da noite e aí as coisas acontecem. Não, na verdade, foi 5 da tarde. Pois é, vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos lá. Trânsito de Mercúrio é um nome dado à passagem do planeta Mercúrio entre o Sol e a Terra. No fenômeno, Mercúrio é visto como um pequeno ponto escuro movendo-se pelo disco solar. Os trânsitos de Mercúrio com relação à Terra são muito mais frequentes que os trânsitos de Vênus, ocorrendo cerca de 13 ou 14 vezes a cada século, sempre nos meses de maio ou novembro. Uma das razões para essa frequência maior é o fato que o período da órbita de Mercúrio é mais curto do que o de Vênus. O primeiro trânsito de Mercúrio foi observado por cientistas em 7 de novembro de 1631. Foi previsto por Johannes Kepler em 1627. Ele faleceu, Johannes Kepler, em 1630, um ano antes de ver sua previsão confirmada. Os 3 últimos trânsitos de Mercúrio ocorreram em 2003, 2006 e 2016. 2016. Pronto, vamos agora ir para 12 de maio. Completou-se um bando de ano aí. Exatamente, vamos lá, vai. 12 de maio. Isso. Dilma Rousseff é afastada da presidência da República após votação no Senado Federal pela admissibilidade, né, do parecer favorável ao processo de impeachment. Quem assume interinamente por 180 dias é o seu vice Michel Temer. 14 de maio. Jamala da Ucrânia vence o 61º. Não vou ler isso porque é irrelevante. Se fosse pelo menos no aniversário de Israel, vá lá. Início do mandato de Tsai Ing-wen, primeira mulher a chegar à presidência de Taiwan. 26 não interessa. Que é isso, cara? Não interessa. Sim, 28 de maio, uma polêmica aqui, ó. A morte do gorila Harambe causa indignação quando o menino de 4 anos cai acidentalmente em seu recinto no zoológico de Cincinnati. Né? Que coisa. Caramba. Cincinnati. Obrigado a você colocando a pastorada. Um plano muito bem construído. Certo, vamos agora sair de maio para junho. Vamos lá, Juninho. 3 de maio. 3 de junho. Cara, mesmo 3, cara. 3 de junho começa a Copa América De novo. Começa a Copa América Centenário dos Estados Unidos. Com certeza. Aê, certo. Pedro Pablo Kuczynski é eleito presidente do Peru. É inaugurado o veículo leve sobre trilhos no Rio de Janeiro, tendo sua lavagem cerebral. Olha aí, ó.
é inaugurado o veículo leve sobre trilhos do Rio de Janeiro, tendo sua viagem inaugural no dia seguinte. Ah, tudo bem, vamos agora... A viagem sério, não quer dizer daí. Olha só, presta atenção numa coisa, agora vamos falar sério. Agora. 12 de junho de 2016. Ataque em boate gay em Orlando, Estados Unidos, provoca cerca de 50 mortes e 53 feridos. Aí é para debater, né? Para comentar aqui. Aqui, na verdade, massacre de Orlando. Tem certeza? Exatamente. Tem certeza que é aí mesmo? Massacre de Orlando. Foi aqui, ó. Massacre de Orlando foi um atentado terrorista doméstico que ocorreu em 12 de junho de 2016 na boate LGBT chamada Pulse, né? Em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Ao menos 50 pessoas foram mortas e 53 ficaram gravemente feridas. O atirador Omar Mirzik Martin é um muçulmano norte-americano de origem afegã. Prometeu lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante, EIIL, antes do ataque. O incidente foi caracterizado por muitas fontes como o mais mortal tiroteio em massa da história dos Estados Unidos. O ataque também foi o mais grave contra as pessoas LGBT na história do país e o mais mortífero ataque contra civis estadunidenses desde 11 de setembro de 2001. Vamos lá. Incidente por volta das 2 horas e 2 minutos da manhã de 12 de junho, que é o horário local, foram ouvidos. Tiros foram ouvidos e um oficial do Departamento de Polícia de Orlando, estacionado na discoteca, trocou tiros com um atirador. Em sua página do Facebook, 2 e 9, a boate Pulse diz: todos saiam da Pulse, continuem correndo. O atirador estava armado com um fuzil de assalto, um revólver e um dispositivo que os funcionários acreditavam que era mais uma ameaça. Depois de outros oficiais cercaram o suspeito, o atirador entrou na boate e começou a tomar pessoas como reféns. Dezenas de socorristas, incluindo oficiais do OPD e agentes do FBI, bem como paramédicos e bombeiros, chegaram à cena. Um negociador estava presente, visto que o atirador estava enfurecido dentro do prédio, mantendo reféns. O terrorista afirmou ter um dispositivo explosivo. A polícia disse que um esquadrão antibombas tinha desencadeado uma explosão controlada. Por volta das 5 da manhã, oficiais da SWAT entraram na discoteca, trocaram tiros com o agressor. 30 reféns foram libertados, um oficial recebeu um tiro não letal na cabeça e foi hospitalizado. 5h53, o OPD confirmou que o atirador foi morto. A Reuters relatou que era desconhecido o momento em que o atirador matou as vítimas. Muitas pessoas fizeram fila para doar sangue em centros de doação de sangue após as autoridades pedirem para as pessoas contribuir. Agora você veja o seguinte, agora comentar a coisa. Eu não fico lamentando esse tipo de atitude tresloucada porque homossexuais morreram. Eu fico lamentando porque seres humanos morreram. Porque, infelizmente, aproveitadores pegam esse tipo de coisa e querem impor à sociedade, entendeu? Um certo homonitianismo de dizer que por isso que tem que haver lei de proteção especial para homossexuais. Não. Eles precisam aprender a ter e a conviver com a isonomia. Não é porque homossexuais foram mortos, é porque realmente, para mim, o que é duro, o que é difícil, é que seres humanos morreram. Não tem que haver, pelo amor de Deus, a exploração desse tipo de coisa em proveito da agenda homossexual, que é uma agenda totalmente agressiva contra a família, que quer, inclusive, isso escrito na cartilha gay, inclusive,
querer acabar com a heteronormatividade. Mas sabe por que os gays eles não conseguiram o objetivo deles até hoje? Porque eles expressam um verdadeiro ódio. Veja, por exemplo, aquele ativista gay, tal de Renato Retameiro, se não me falha a memória, expressando todo um ódio. Cuidado, hein, pai? Todo um ódio. Veja bem, está gravado. Não sou eu que estou dizendo. É ele que se expressa. Todo um ódio contra Eu tô falando, cuidado quando diz o a nome. heteronormatividade, contra a questão de casamento envezado, né, cheio de sentimento cristão, e que ainda ameaçou, isso você pode ver no YouTube, de vai fazer o que for necessário. Inclusive, se tiver que pegar em armas, o cara pega. E aí depois dizem que os intolerantes são os heterossexuais, que são contra esse tipo de cultura autodestrutiva. Leia-se e veja essa parada aqui. Então, portanto, meu ódio não é contra gay. É o que está na Bíblia. É o ódio contra as potestades e os demônios que habitam as regiões celestiais. Porque minha luta não é contra homossexuais. É contra a cultura autodestrutiva que acompanha esse tipo de coisa. Agora, eu vou te dizer por quê. Porque tem homossexual que não concorda e é xingado por eles, entendeu? De homofóbicos internalizados. Eu repudio esse tipo de massacre, não é porque gays morreram, mas porque seres humanos morreram. Eu não sou a favor desse homo-nietzscheanismo. Vamos mudar de assunto agora. Vamos pra julho, né? Exatamente. Junho. Não, a gente já tá em julho. História. Peraí. Julho, pai. 24 de julho. Ó, isso aqui é importante também. Em referendo histórico, o Reino Unido decide sair da União Europeia. Agora, o que aconteceu, rapaz, com relação a isso, a União Europeia? E qual é a importância disso e por quê? Preste atenção numa coisa. O referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia foi um plebiscito que aconteceu em 23 de junho de 2016, com o intuito de decidir o futuro do Reino Unido na União Europeia. A permanência britânica do bloco econômico, tá bom. A permanência britânica no bloco econômico tem sido controversa e é constantemente motivo de debate desde que o país se juntou à Comunidade Econômica Europeia em 1973. A votação terminou com uma vitória para os que eram favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia. Com 52% dos votos válidos contra 48% daqueles que queriam que a nação permanecesse na EU. Na EU, na União Europeia, né, no caso aí. Foi apertado, viu? 52 a 48. É a Europe. O quê? Europe Union. Ok, ó. Tá. Craque inglês, né? Elaborado pelo Partido Conservador, o manifesto que pedia um referendo foi apresentado e aprovado no Parlamento do Reino Unido em 2015. Essa foi a segunda vez que os britânicos são convidados a votar sobre a presença da Grã-Bretanha no bloco. Em 1975, 67% dos eleitores votaram favoráveis à inclusão do país como um Estado membro da União Europeia. Os defensores da saída do Reino Unido na União Política e Econômica, comumente referida simplesmente como Brexit, uma singlomização na língua inglesa, tendo como base British e Exit, respectivamente, britânico e saída, argumentam que a União Europeia traz um déficit democrático e mina a soberania nacional de seus membros, ao passo que os que são favoráveis pela permanência do país
Dizem que em um mundo com muitas organizações supranacionais, qualquer perda de soberania é compensada por benefícios da adesão à União Europeia. Para o primeiro grupo, a saída do país permitirá que a nação tivesse maior controle da migração, gerando uma diminuição pela busca de serviços públicos, habitação e emprego. Geraria uma economia de bilhões devido às taxas pagas pelo país ao bloco e daria autonomia para o Reino Unido firmar seus próprios acordos comerciais, libertando-se da burocracia e das políticas regulamentadoras da União Europeia, que são classificadas por eles como desnecessários e caros. O segundo grupo, que querem a permanência do país, dizem que a saída do país do bloco geraria um risco à propriedade nos países membros do Reino Unido. Haveria uma diminuição da influência sobre assuntos internacionais. Colocaria em risco a segurança nacional, uma vez que o país não contaria com acesso ao banco de dados comum de criminosos da Europa, além de acabar esbarrando em barreiras comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia. Olha só. Além disso, eles ainda argumentaram que a decisão da saída geraria a perda de empregos, atrasos nos investimentos e traria riscos para empresas britânicas. A organização Reino Unido mais forte na Europa, em tradução literal, é o principal grupo que faz campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia, enquanto o voto pela saída, em tradução literal, é o principal grupo opositor, isto é, que fez campanha pela saída do país do bloco. Em um pleito apertado, resultados divulgados no dia seguinte à votação deram vitória ao movimento Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha, por mais de 1 milhão de votos em favor da saída do Reino Unido na União Europeia. Não é é da União Europeia. Ok. Vamos mudar de assunto, vamos para outro. Ok. Agora, com relação a isso, eu quero dizer só uma coisinha. Vai, só uma coisa. Não... o Reino Unido, na verdade, ele estava mesmo numa sinuca de bico. Por isso que é uma votação tão apertada. Fala em termo popular. Se eles permanecem, a soberania nacional é atrapalhada. Mas se eles saem, o prejuízo econômico, ele é grande. Então aí, o que é que vocês escolhem? A soberania do país ou uma economia mais forte? Porque a moeda, o euro, ele rivaliza realmente com a moeda americana, o dólar. Você entendeu? Pois é. Vamos lá. Atentado no aeroporto de Istambul, na Turquia, provoca 42 mortos e 239 feridos. Ok? Julho já. 1º de julho. Homens armados invadem um café, que é restaurante, e deixam 20 reféns mortos, a maioria estrangeiros, em Dhaka, capital de Bangladesh, e o Estado Islâmico e a filial da Al-Qaeda na Índia reivindicaram o ataque. 3 de julho. Atentado de Bagdá, reivindicado pelo Estado Islâmico, deixa 143 mortos e quase 200 feridos. É o que a gente comentou, né? O terrorismo de grandes monumentos é deixado de lado para fazer um terrorismo doméstico. E atenção, assunto espacial. 4 de julho, sonda espacial da NASA entra na órbita de Júpiter. É a sonda Juno. 7 de julho, o deputado afastado Eduardo Cunha renunciou ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Disparo contra policiais de Dallas? Exatamente. Agora vamos comentar um pouco esse assunto aqui. Comentário. Espero que não tenha fazendo besteira aí, sabe por quê? Porque tu desorganizou, velho.
Vamos lá. Depois a gente edita direitinho. Tem que Ó. cortar algumas partes. Vamos lá. Disparo contra policiais de Dallas em 2016. 7 de julho de 2016, no final de um protesto pacífico em Black Lives Matter, em Dallas, Texas, Micah Xavier Johnson emboscou e baleou 12 policiais e 2 civis brancos, matando 5 dos oficiais. Johnson, um ativista negro, era um militar da reserva, veterano da guerra no Afeganistão, que estava, pelos relatos, furioso com os disparos contra homens negros feitos por policiais em outras cidades. De acordo com o relato do chefe de polícia de Dallas, Johnson estava furioso com pessoas brancas e queria matar pessoas brancas, especialmente policiais brancos. Meu Deus, o cara é louco. Após o tiroteio, a polícia encurralou Johnson em uma garagem de estacionamento. Durante negociações que duraram horas, Johnson declarou que o fim está próximo e que ele queria matar mais policiais, recusando-se a sair. Nas primeiras horas de 8 de julho, depois que Johnson começou a atirar, a polícia matou, olha só, usando um robô que transportou e explodiu uma bomba perto do atirador. Alguns especialistas acreditam que foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um robô foi usado pela polícia para matar. Esse foi o maior massacre de policiais nos Estados Unidos desde o atentado terrorista Novamente, de aos 11 de setembro de 2001. Agora presta atenção numa coisa. O que eu acho curioso dentro dessa tragédia Faltando toda, 12 minutos para 2017. verdade. O que eu acho curioso dessa tragédia toda é que o racismo, ele não pertence apenas ao branco. Apesar de que, na verdade, você tem uma tendência da mídia em vitimizar o afrodescendente, como se o afrodescendente ele fosse puro, que ele não tivesse tais sentimentos de ódio. O afrodescendente, o branco caucasiano, o índio, o amarelo, eles são todos homens. E homens que precisam ter seu coração, consertados pela graça de Cristo. Porque o que Jesus ele diz? O mal procede do coração do homem. Aí preste atenção numa coisa. De repente, você tem uma campanha midiática de dizer o racismo é apenas de brancos contra negros, dando essa ideia deturpada. Eu não sei se você ouviu falar nesse caso, mas aquela garotinha, rapaz, uma menina afrodescendente adotada pelo casal aí de atores da Globo, né, sofreu aquele racismo. A polícia descobriu, pasme, olha só, que quem foi a pessoa que escreveu aquela frase preconceituosa, é uma menina também afrodescendente de 14 anos. Então, meus queridos, Jesus ele fala, o mal procede do coração do homem. E é por isso que o homem, seja branco, seja negro, seja índio, seja amarelo, seja vermelho, ele precisa da graça que é em Cristo Jesus. Ok, vamos lá. O mês de agosto de 2016 foi o mais quente a nível global que há registros instrumentais globais desde o início de 1880. 5 de agosto, Exatamente. iniciam-se os jogos da 31ª Olimpíada na cidade do Rio de de Janeiro, sendo a primeira edição dos Jogos realizada na América do Sul. 21 de agosto, cerimônia de encerramento dos Jogos da 31ª Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro. Agora veja bem, como é que é essa história? Olha aí,
Jogos Olímpicos de 2016, conhecidos oficialmente como os Jogos da 31ª Olimpíada, mas comumente Rio 2016, foi um evento multiesportivo realizado no segundo semestre de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo no Brasil. Aí o que a gente pode dizer aqui? Houve a vitória contra a Alemanha, o Brasil ele ganhou no futebol masculino, o futebol feminino decepcionou, mas a boa colocação dele ficou em 13º lugar no quadro de medalhas. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a região central da Itália, entre os municípios de Perugia e Rieti, a pouco mais de 150 quilômetros a nordeste de Roma, sendo a matrice a mais atingida, causando a morte de mais de 280 pessoas e mais de 360 feridos. Ok? 5 minutos para o ano novo. Vamos lá, Eude. Aí, vai lá. 5 minutos aí? Não, vamos colocar aqui. Isso. Aqui é? Vamos lá. AB. Pô, pai, se foca logo. Ok. 9 de setembro. Coreia do Norte realiza o mais poderoso teste nuclear até a data, causando um terremoto de 5,3 na escala de Richter. É Richter? Não, é Richter mesmo. 17 de setembro. Explosão em Manhattan, em Nova York, deixa 29 feridos, um dos quais em estado grave. Ok. Primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Foi 2 de outubro. Olha aí, ó. Você vê como é que são as coisas. Comentando o pouquinho aqui, né? Falta exatamente 4 minutos para o ano novo, acelerando. Também vai ser o único assunto que a gente vai debater sobre isso aqui. É verdade. Nós estamos lá com o povo. Tá, olha só como é que são as coisas. As eleições municipais no Brasil ocorreram no dia 2 de outubro, com o segundo turno ocorrido em 30 de outubro. Os eleitores escolheram os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos ocorreram entre 20 de julho e 5 de agosto. A propaganda eleitoral gratuita começou a ser exibida 26 de agosto e terminou no dia 29 de setembro. Ao menos 97 municípios tiveram apenas um candidato a prefeito nessas eleições. Além disso, 48,8% dos municípios do país não tiveram realmente mais 2 candidatos. Aí, olha só. Vai 3! As eleições ocorreram no contexto das investigações da Operação Lava Jato para combater a corrupção no país. Entretanto, o efeito foi registrado somente na diminuição de prefeitos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores. O PT, mano. Pois é, só conseguiram em Rio Branco, não tendo atingido o Partido do Movimento Democrático, PMDB, e nem o PP, o Partido Progressista, que também possuíram membros investigados, mas chegaram a registrar crescimento em comparação a 2012. Pois é, eleições passadas e simplesmente acabadas. Ok. Novembro. Eleição presidencial dos Estados Unidos elegeu Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos. Que ninguém esperava por isso. Pois é. Não é? Vamos lá. E aí, 26 de novembro, Fidel Castro morre aos 90 anos. Para a tristeza de 2 golpes profundos na esquerda internacional, que foi o impeachment da Dilma e a morte de Fidel Castro, ao qual amam, idolatram e não sabem, infelizmente, o que esse homem fez a esse país e as pessoas e as vidas que foram perdidas na mão desse ditador. 1 minuto para meia-noite. Que na verdade alguns já estão comemorando. Já. E vai dar ali. Vai lá. Acidente aéreo na Colômbia mata 71 pessoas e deixa mais 6 feridos, incluindo jogadores da Chapecoense. Um triste fato que aconteceu. É verdade, poxa. E por falar em impeachment, entramos logo em dezembro, entendeu? No dia 9 de dezembro, Park Jae-young é afastado da presidência da Coreia do Sul pelo processo de impeachment, assumindo interinamente Hang Ki-yoon, a segunda mulher presidente de um país
afastada por um processo de impeachment. 19 de dezembro, atentado em Berlim, deixam 12 mortos e 50 feridos. Emba! Um caminhão invadiu o mercado de Natal ao lado da Igreja Memorial do Imperador Guilherme. Meia-noite, 1º de janeiro de 2017. Pronto. Já estamos em 2017, não tem jeito, cara. Ok. E aí o último, Andrei Karlov, embaixador russo na Turquia, é assassinado aí por um ativista que exatamente era a favor, sim, do Estado Islâmico. Exatamente, com licença. E meus queridos, agora vamos encerrar esse vídeo. Meia-noite, já é ano novo, 1º de janeiro de 2017. Espero em Deus e minha oração em Cristo Jesus é que para você, para mim, para o Eude e para toda a família, seja um ano de prosperidade, paz e bênção. Até o próximo vídeo em 2017, se Deus se o quiser. Senhor Jesus Cristo assim nos